Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo, primeiro domingo da Quaresma do ano A, traz para nós uma reflexão entre a pessoa do primeiro Adão e a pessoa do segundo Adão. E nós podemos ver que as leituras nos propõem para ver que o segundo Adão é superior ao primeiro. Homem provado na dor e no sofrimento, como disse o profeta messiânico, o profeta Isaías. Deus coloca diante do homem e da mulher uma proposta de ser-lhe fiel. Mas o homem, voltando as costas para Deus, torna-se infiel. E logo acontece o projeto de redenção. Logo acontece a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje é extraída de Gênesis, capítulo 2, versículo do 7 ao 9. E esse versículo 7 e 9 do capítulo 2 propõe para nós o Senhor Deus que formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plasmou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus amados irmãos, vamos fazer uma análise das condições de Adão e das condições de Jesus. Alguém pode simplesmente dizer assim: Adão não tinha como fazer outra coisa senão comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, meus amados irmãos, nós não somos calvinistas, nós não acreditamos na predestinação. Nós não cremos que Adão foi predestinado por Deus, juntamente com sua esposa Eva, a comer do fruto e lançar para que se cumprisse a predestinação de que uma pequena porção seria salva e, ao mesmo tempo, uma grande multidão seria lançada ao fogo do inferno. Deus não projetou a humanidade, Deus não planejou que a sua criação fosse assim lançada ao inferno. Então, Adão foi criado e posto no Éden junto com a sua esposa, com todos os dons que nós conhecemos, que são os dons preternaturais, ou seja, os dons de uma ciência infusa completa, um conhecimento total de Deus, uma harmonia entre Deus e também com a natureza e também com a mulher. Então tinha-se em Adão e Eva ciência perfeita, harmonia perfeita, mas mesmo assim Adão e Eva optaram pelo pecado. Isto por quê? Porque ambos foram criados com livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, eles preferem
ouvir a voz de Satanás. O capítulo 3 da primeira leitura de hoje, do Gênesis, do 1 ao 7, narra o ato da queda do ser humano. Narra ali quando a serpente, era, sendo ela o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher, e aqui a gente sabe que nesta serpente está presentificado, está prefigurado aí a imagem de Satanás, o anjo Lúcifer, que foi destronado e lançado aos abismos da terra. E ele disse: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore, nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore, das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Então, é exatamente aqui que entra a ação de Satanás. Ele é especialista em deturpar, em desfigurar aquilo que Deus falou ou aquilo que Deus fez. Então veja que Deus disse à mulher: vocês podem comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim. Então ele já chega perguntando: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Ou seja, ele já deturpou a palavra de Deus. Ele já lança uma semente de mentira naquilo que foi dito por Deus. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. E Satanás se apresenta dizendo: é verdade que vocês não podem comer nenhuma árvore? De nenhuma árvore? Veja a diferença, meu irmão. Você pode comer de todas, menos uma. E alguém chega e diz: é verdade que vocês não podem comer nem de uma? Veja como soa sobre os nossos ouvidos um grande peso. E a mulher disse: não, nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos de uma, daquela que está no centro do jardim. E Deus disse que se dela comermos, ou pelo menos tocarmos, morreremos. Aí ele chega mais uma vez, agindo de maneira extraordinária, podemos usar até essa expressão, não como um elogio, mas como algo que ele sabia fazer com eficácia, dizendo: não, vocês não morrerão, mas Deus sabe que se vocês comerem, vocês viverão e serão como Deus é. Então Deus diz: se vocês comerem, vocês morrerão. E não somente a morte física, mas uma morte espiritual, uma condenação. Porque a morte física não era instantânea. Comeu, ou melhor, desobedeceu, morreu. Mas sim a morte espiritual, a condenação eterna. Então, quando ele diz a Eva que ela não morreria, mas que ela seria semelhante ao Altíssimo, ele lançou no coração de Eva o mais profundo dos seus desejos, de ser Deus, de ser como Deus. Então, meus amados irmãos, Adão e Eva não ouviram uma proposta inferior ao que eles já eram. Eles ouviram uma proposta superior ao que eles eram: ser igual a Deus. E por esse motivo,
continua o diálogo da tentação, dizendo: a serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. A proposta foi: vocês serão conhecedor do bem e do mal. Então, Adão e Eva, se deixando influenciar e se deixando levar, e aqui eu falo Adão e Eva, mas Eva em primeiro aspecto, se deixando levar por uma proposta de ser igual a Deus. A mulher viu que seria bom comer da árvore, viu que seria bom ser igual a Deus, pois era atraente para os olhos, era atraente. Quando Adão e Eva contemplavam Deus que descia, como diz a narrativa do Gênesis, para conversar, para fazer refeição, para viver em comunhão com Adão e Eva, eles viam que o aspecto divino era atraente. Eles viam que a aparência de Deus era gloriosa. Eles viam que a aparência de Deus era algo desejável de ser alcançado. E por esse motivo, a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, ou seja, era atraente o desejo de ser semelhante ao Altíssimo e desejável para se alcançar conhecimento. Então veja que Adão e Eva viram que Deus tinha um conhecimento insondável e a proposta era ser semelhante a Deus. E colheu um fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então Adão, quando viu o fruto nas mãos de Eva, né? E aqui nós colocamos como narra o autor sagrado, mas nós sabemos que quando Adão viu que Eva, ouvindo de Satanás aquelas propostas de ser semelhante ao Altíssimo, aquilo lhe interessou. E aqui nós até podemos pensar Eva dizendo: olha, Adão, você já pensou em ser como Deus? Você já pensou em ter o aspecto, a glória que Deus tem? Você já pensou em ter o conhecimento do Altíssimo? Conhecer no nível da sua totalidade e da sua profundidade? Eu fico imaginando aqui Eva citando, mesmo sem ainda existir, o apóstolo Paulo, que disse a profundidade do Senhor, o mistério da sua glória, o esplendor da sua majestade. Eu não digo que Eva citasse como nós citamos os versículos, mas Eva falando aquilo que o apóstolo Paulo falou. Você já imaginou? Você já pensou na largueza, na profundidade que é a glória de Deus? E daí então, os olhos dos dois se abriram, e vendo que estava nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Então a abertura do olhar, como diz aqui, não é para ser como Deus. O aspecto glorioso de Deus, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, que levou Adão e Eva a desobedecer a Deus, cai-se por terra, e ao invés deles serem elevados à estatura divina, eles são precipitados ao nível
do próprio Satanás. E eles reconhecem a sua miséria. Meus amados irmãos, a segunda leitura de hoje, que foi proposta pela igreja para nós, é a que está ali em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 19, aonde vai colocando a superioridade do novo Adão, Jesus Cristo. Veja que o aspecto na figura do vídeo que você escuta mostra Adão de maneira prazerosa, desfrutando do prazer da desobediência e do suposto da falsa liberdade e glória. Quando do outro lado nós podemos ver o novo Adão, Jesus Cristo, desfrutando do peso da cruz e da amargura do momento em que ele foi deixado a sós, abandonado. Veja o que diz a segunda leitura. Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já existia pecado no mundo. Então, o mundo, assim quando foi criado, já existia pecado no mundo. Mas, porém, o pecado não pode ser imputado, ou seja, não pode ser lançado sobre ele uma culpabilidade, enquanto não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, de Adão a Moisés não existia lei que determinasse o que era pecado, mas o pecado já havia acontecido, o pecado já existia. E, portanto, até Moisés não existia como se imputar um pecado, porque não se tinha lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão. Então veja, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão. Mesmo aqueles que não pecaram, como Adão pecou, sobre ele caiu o peso da morte, o qual era figura provisória daquele que havia de vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Então não se compara, meus amados irmãos, a graça que foi lançada sobre a humanidade por meio da pessoa de Cristo com aquilo que foi o ato de pecado de Adão e Eva. Por isso o apóstolo Paulo diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O nível do pecado é um, o nível da graça é superior. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça purifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça, como a falta de um só,
acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Então, meus amados irmãos, como eu dizia no início, o pecado de Adão foi abundante, mas a graça de Deus foi superabundante. E o evangelho de hoje, para que essa reflexão não fique tão longa, o evangelho de hoje narra para nós o aspecto da obediência de Cristo. Ele que foi levado ao deserto para ser tentado. Veja, Adão, posto no jardim, foi tentado. E o mesmo tentador recebeu a visita do Filho de Deus, que foi levado propositalmente ao deserto para ser tentado por ele. E ele vem oferecer tudo aquilo que ele ofereceu a Adão e Eva. Comida. Se tu transforma essas pedras em pães. Depois, ele oferece para Adão e Eva, entre aspas, vida. Se comeres, não morrerás. Se comeres, não morrerás. E em Jesus ele também oferece vida, dizendo, olha, se tu te lançares daqui, ele mandará anjos para te resgatar, e tu não morrerás. E depois ele diz para Adão e Eva, vocês serão igual a Deus. Ele propõe para Adão e Eva o poder. E ele diz a mesma coisa para Jesus. Se tu te prostrares diante de mim e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Ou seja, eu te darei poder. Só que na primeira tentação, Jesus diz, diferentemente de Adão e Eva, não só de pão, ou seja, não só de comida vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, ele diz também diferente de Adão e Eva. Adão e Eva se alegrou, se entusiasmou em não morrer, em ser igual a Deus. Jesus diz, pelo contrário, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira, quando ele diz que Adão e Eva seria semelhante a Deus, Adão e Eva se empolga e diz, é isso que nós queremos. E do contrário, quando ele oferece a Jesus todos os reinos, Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Meus amados irmãos, a proposta da liturgia deste domingo é tomar como exemplo a obediência de Cristo. A proposta desse domingo é olhar para a narrativa da queda de Adão e Eva e perceber que nós não devemos dar ouvido ao tentador e àquilo que ele nos propõe. Portanto, assim como o salmista da liturgia de hoje diz, que nós possamos dizer ao Senhor, criai em mim, versículo 12 do Salmo, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Curta o vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e Deus abençoe você e uma boa